Algumas pessoas têm medo de aranhas, e eu entendo isso. Elas são criaturas assustadoras. Algumas têm medo de cobras. Eu também entendo. Outras têm medo de escuro, altura, espantalhos, exames. Mas é um pouco diferente para mim. Durante toda a minha vida eu tive medo do gigante que me observava das laterais da rodovia. Ele sempre esteve lá, desde que eu me lembro, e ele sempre me assustou. Ele é colossal, um monólito imóvel e silencioso. Eu nunca o vi se mover, mas sempre que minha mãe me levava para algum lugar distante, ele estava lá me observando. Ele ainda está lá, sempre que eu tenho que dirigir muito, bem longe. Envolto em nuvens baixas, no topo de uma colina ou na encosta de uma montanha, se elevando em direção ao céu enquanto observa silenciosamente as luzes dos carros piscando ao longe na rodovia. Não sei por que penso nele como ele. Acho que ele tem uma constituição meio masculina. Ele tem a forma áspera de um ser humano, um ser enorme. Sempre que o vejo, ele parece ter sido formado a partir dos materiais do solo em que pisa. Normalmente, isso significa que ele é um titã marrom e verde, uma extensão áspera e terrível da encosta e da grama selvagem, um corpo montanhoso de rocha e terra escura. Foi assim que ele apareceu na primeira lembrança que eu tenho dele. Eu vi a sua silhueta gigantesca aparecendo à distância. Uma sombra monstruosa na névoa úmida e cinza daquela noite fria e escura. Eu me lembro de limpar a condensação na janela do carro para ter uma visão melhor. Eu o encarei, com meu coração batendo forte, com meu corpo sofrendo com o mais básico dos instintos humanos. Um antigo e silenciosamente poderoso medo, o medo do desconhecido. Seus olhos estavam brilhando em um verde suave, como lâmpadas através da névoa envolvente, e olhando para mim de longe. Mas ninguém mais podia vê-lo. Eu aprendi isso bem rápido. Para minha mãe, as minhas insistências constantes e questionamentos compulsivos e ansiosos passaram de criativos e charmosos para rudes, frustrantes e perturbadores com uma velocidade significativa. Então eu desisti. Ninguém mais o menciona. Ninguém mais olha pela janela aterrorizado, enquanto a sua forma aparece na natureza selvagem além da estrada. Nunca sei exatamente quando, onde ele vai aparecer. Mas ele sempre aparece. Sempre que uma viagem justifica um período significativo de tempo em uma rodovia, ele estará lá, me observando. Eu nunca saí do país. Tenho apenas 21 anos e, para ser justo, quando eu era mais jovem, a minha mãe costumava levar a nós duas para o sul, para visitar parentes. Era uma viagem longa e eu sempre a passava com uma sensação de tremor e de profundo desconforto. Eu nunca sabia quando o gigante iria aparecer e a antecipação era sempre pior do que a sua eventual aparição. Mas toda vez que eu via, ou melhor, toda vez que eu o vejo, quando eu tenho aquele primeiro vislumbre, a sensação é sempre a mesma. Uma onda gelada de adrenalina, o aguçamento dos meus sentidos e o entorpecimento de quaisquer divagações estranhas na minha mente. Naquele momento só existe o presente, eu e o gigante. Ele já me apareceu no deserto também, como se fosse uma torre de arenito laranja dourado. Grandes nuvens de poeira girando em torno das suas pernas.
enquanto o sol queimava alto no céu. Ele se parecia como um Golias sombrio de rocha congelada nas montanhas. Suas feições ásperas e cruas, quase humanas, castigadas pela erosão e marcadas pela tempestade de neve e pelo granizo cortante. Ele nunca apareceu perto da estrada, então é difícil dizer com certeza. Mas às vezes a sua pele lembra a casca áspera e escura das árvores ao redor, talvez agrupadas, reunidas ao redor de seus joelhos. O verde floresta profundo dos pinheiros subindo em direção ao seu peito. Eu já o vi parado no mar. Ele estava muito longe naquela época, mas ele parecia cansado, como um rochedo costeiro, e como sempre, parado. Um corpo de pedra escura e áspera que, simultaneamente, ostentava uma força profunda e incalculável. Um poder além da compreensão racional. E ainda assim, de alguma forma, ao mesmo tempo, parecia que ele podia colapsar a qualquer momento e cair no mar espumante agitado lá embaixo, se transformando em um monte comum de rocha e areia subaquática. Mas seus olhos eram sempre os mesmos. Um verde claro brilhando através da névoa, da chuva ou da nuvem, e olhando para mim. Não sei o que ele quer, mas não consigo me livrar da sensação de que ele me quer sozinha na estrada. Meu noivo não é o tipo de homem naturalmente bem-humorado. Ele fica bravo facilmente. Ele não ficava no início mas agora ele fica. E nada do que eu digo o deixa feliz, apesar de eu me esforçar tanto. Mas ele me provê do que eu preciso, ele cuida de mim e eu realmente deveria ser mais grata, porque muitas mulheres vivem uma situação pior. E, sinceramente, eu não tive muitos modelos masculinos positivos quando eu era uma criança. Meu pai aparentemente era um bom homem, mas eu nunca o conheci. Ele era um trabalhador da construção civil antes de eu nascer, mas ele morreu em um acidente. E a minha mãe nunca se recuperou realmente. Do jeito que ela é agora, ela é tudo que eu já conheci na minha vida. Minha tia me disse que ela costumava sorrir mais, que ela costumava fazer piadas e que costumava rir. Desculpe, eu estou divagando. Eu ainda estou com o Colton. Este é o nome do meu parceiro, porque os homens tendem a me assustar. E as mudanças de humor do meu noivo são suportáveis se ele puder me manter a salvo dos outros homens, a salvo do que é desconhecido. Ele me ataca às vezes. Ele diz coisas que não quer dizer. E ele me agride de vez em quando, mas nunca é algo pré-planejado. Você tem que entender que nunca é de forma maliciosa. Ele apenas perde o controle. Ele diz que vê tudo vermelho. Apesar de que essa é uma cor que ele tem visto em tons maiores e mais vibrantes nos últimos meses. Porque eu acho que a proximidade do casamento o está estressando. Isso também me estressa. Não que eu fosse deixá-lo saber disso. É claro que isso só pioraria as coisas. Temos dirigido muito, explorando alguns possíveis locais para o casamento. Só que eles são tão distantes. Cada viagem requer uma longa e problemática passagem por alguma rodovia. Uma viagem sob os olhos atentos do Colosso Silencioso. Colton sempre soube que viagens longas me deixavam nervosa.
Ele acha engraçado. Ele ri de mim, tira sarro, e até pensei em contar a ele o verdadeiro motivo. Contar a ele sobre o gigante, em mais de uma ocasião. Mas no final eu sempre decidi não fazer isso. Afinal, que bem faria? Ele pensaria que eu estava zombando dele e ele ficaria bravo. Então eu fico quieta e suporto as provocações. Contanto que ele esteja aqui comigo e contanto que eu não esteja sozinha na rodovia, então está tudo bem. Não quero ficar sozinha com o gigante. No entanto, Colton ultimamente não achou a minha ansiedade particularmente engraçada. Sob a pressão do casamento iminente, ele se tornou certo de que o meu estado instável, o meu maxilar travado, os meus tremores, meus dedos abrindo e fechando, meus olhares furtivos pela janela e a minha meia presença silenciosa e incerta na conversa, é tudo culpa dele. Do nosso casamento e do nosso relacionamento que está por vir. E isso tenho deixado ressentido. E o ressentimento sempre dá lugar, mais cedo ou mais tarde, à fúria amarga. Você é uma vadia estúpida, Rose. Ele ruge no meio da conversa, me lançando um olhar rápido e em fogo, antes de voltar os olhos para a estrada. Eu não digo nada. Você nem quer se casar. Quer? Hã? Você quer prender as suas garras de merda em mim e depois se divorciar. Então você vai levar metade do que eu tenho, não é? Ei, eu estou falando com você. Eu não, Colton. Eu respondi calmamente, observando enquanto nós passávamos pela silhueta do gigante. Ele estava parado a uma certa distância, entre uma série de colinas baixas e verdejantes, e um bando de pássaros voava atrás da sua cabeça, em uma formação complexa e hipnotizante. E tudo que passava na minha cabeça era: você não pode me pegar, monstro da estrada. Eu não sei o que você quer, mas você não vai me ter hoje. Sim, você quer. Ele grita batendo o punho contra o volante. Ele estica a mão e agarra um punhado do meu cabelo, me puxando para perto. Eu gritei de angústia. Tudo que eu faço é por você. E para quê? Que inferno você já fez por mim alguma vez? Você mal me escuta. Eu tento falar com você, ser construtivo, e você me trata como se eu fosse um merda. Desculpa, Colton, por favor. Eu choraminguei baixinho, tão sinceramente quanto eu podia, porque eu tinha que soar como se eu quisesse realmente dizer isso, só ia piorar. Então ele me xinga baixinho, balançando a cabeça, mas misericordiosamente ele me soltou. E eu agradeci. Tentei tocar o seu ombro, mas ele me ignorou. Eu me virei para olhar de volta para fora da janela, enquanto as gotas de condensação escorriam pelo vidro. E o gigante continuava a me observar. O casamento é na semana que vem. E o Colton só piorou. É o estresse. Alguns de nós lidam melhor com isso do que outros. E eu posso entender isso. Eu tenho que usar camisas de manga comprida quando eu saio agora. Ele adquiriu um novo hábito. Quando eu o deixo frustrado, ele agarra o meu antebraço o mais forte que pode. E ele o torce. Geralmente deixa apenas uma marca vermelha que dura alguns dias. Mas, às vezes, ele rompe os vasos sanguíneos sob a pele e forma hematomas. Amarronzados, amarelados, roxos. E então é por isso que eu uso as mangas compridas.
Ele também está mais assustador agora. Costumava ser suportável. Eu realmente queria me casar com ele. E eu ainda quero fazê-lo feliz. Isso é o que eu sempre quis. Mas o pensamento de ficar presa com ele para sempre. E se ele não melhorar? E se ele só piorar? E se o estresse continuar? Mas eu empurro esses pensamentos traiçoeiros para o lado. Eles não me farão bem agora. Estou no carro novamente, no banco do passageiro. Colton está dirigindo. E lá fora, grandes e barulhentas pancadas de chuva caindo através da neblina. Há montanhas verdes ao longe, que se tornam meras sombras e formas no meio da tempestade. A chuva impede o nosso progresso. Não estamos indo tão rápido quanto Colton gostaria, e isso o deixou de mau humor. E eu estou, como sempre, tensa. O assunto da conversa acabou se desviando para o meu colar. Não, isso é uma coisa feia. E para ser honesto, Rose, eu sempre odiei. Não combina com o tema. O casamento vai ser em azul e branco e o seu colar é verde. Ele respondeu afirmativamente, se contorcendo. Havia raiva por baixo da superfície. Eu notei uma veia em seu pescoço pulsando e depois desaparecendo. Então eu disse, me desculpando. Eu sei que não combina com o tema, mas a minha mãe me deu e eu sei que não é a coisa mais bonita do mundo, mas para mim eu ainda acho que é meio legal. Significaria muito para mim se eu puder... Você me ouviu, Rose? Você está me ouvindo? Você nunca me escuta, merda. Eu disse não. Não, você não vai usar essa coisa horrível. Meu lábio treme. Eu odeio que seja assim que o meu corpo reage. Mas é como é. Eu tento evitar que a minha garganta se feche. Esse é um mecanismo de defesa lamentável, eu sei. E eu tento responder. É que minha mãe iria... Sua mãe era uma vadia estúpida e egoísta. Ele murmura entre os dentes, piscando os faróis para o carro da frente na chuva. E tudo que eu digo é... Por favor, Colton, não. Não? Você disse não? Como você ousa? Você não me diz o que eu posso ou não fazer, sua vadia ingrata. Eu tento acalmá-lo, mas ele só piora. Ele pisa fundo no acelerador e desvia buzinando furiosamente do carro da frente. E enquanto faz isso, ele aperta com força o botão na porta e a janela do motorista abaixa. O som do vento é um rugido repentino enquanto a chuva bate no carro. Ele agarra o meu colar e o arranca do meu pescoço em um movimento rápido, o jogando para fora do veículo e no meio da chuva torrencial. Não! Eu grito, me inclinando sobre ele, estendendo a mão instintivamente para tentar pegá-lo de volta. Mas já era tarde demais. Ele me empurra para trás e murmura alguma coisa baixinho. Como você pôde? Eu digo isso com a voz elevada. Eu não planejei essa acusação. Eu não pude evitar. Sei que foi imprudente e que eu não deveria ter feito isso. E que eu iria me sentir culpada por isso mais tarde. Mas como ele pôde? Como ele pôde fazer algo tão cruel com a sua própria noiva? Ele me dá um olhar rápido, mas pesado e carregado de desdém. E me dá um tapa forte na bochecha e no queixo com toda a força da sua mão. A dor vem em um calor agudo e imediato que pulsa na lateral do meu rosto. Eu me viro e, contra a minha vontade desesperada, eu começo a soluçar. E minhas lágrimas são como a chuva contra a janela. Colton levanta a voz ainda mais, acima do martelar da tempestade contra o para-brisa. Você não está me ouvindo, Rose?
Merda! Olha o que você me fez fazer. Se você não parar de chorar, então vou ter que... Ele para no meio da frase. Suas palavras se evaporam em um suspiro, um ruído que esvazia temporariamente os seus pulmões. E um grande relâmpago corta em linhas irregulares a escuridão do céu à frente. E por um momento, tudo é iluminado em uma luz branca e brilhante. Os carros à frente, a rodovia, as montanhas e o gigante. Ele está bem à frente, bem longe entre as montanhas, mas ainda é alto. Um titã de pedra. Olhos afiados e brilhantes através da névoa rodopiante das nuvens. E ainda assim sempre silencioso no meio da tempestade. Sua aparição repentina me fez pular de medo. Seus olhos, uma vez que você os vê, são óbvios. Eu não sei como não o tinha visto antes, mas é claro que, eventualmente, em algum momento eu costumo ver. Só que algo curioso aconteceu em seguida. Algo que nunca aconteceu antes e algo que eu pensarei pelo resto da minha vida. Que porra é isso? Eu me viro para ele e ele está olhando para frente, com os olhos arregalados. Mais arregalados do que eu já vi até hoje, com os seus dedos agarrados firmemente no volante e com a boca aberta. Você tá vendo essa merda? Sigo a sua linha de visão e depois olho de volta para ele. Então eu aperto seu braço em pânico repentino e pergunto: vendo o que, Colton? Diga, o que é? O que você pode ver? Eu não consigo evitar tremer enquanto um medo profundo e poderoso me percorre, enquanto o vento e a chuva batem fortemente contra o vidro. Aquela merda! Aquele gigante, porra! Arrepios percorrem a minha pele. Eu coloco uma das mãos sobre a minha boca e olho de volta para o colosso, com seus olhos brilhantes que se tornaram dois holofotes cheios de ódio na escuridão. É isso, é o fim. Ele está vindo atrás de mim. O gigante se moveu. Relâmpagos estalam novamente no céu. Passos como o som de trovões descem das montanhas em direção à rodovia. Posso sentir a vibração atingindo o carro, sacudindo. Colton gritando enquanto luta contra o volante. E o gigante abaixa a cabeça lentamente e meticulosamente. Seus olhos brilham e ele começa a levantar o braço, a estender a mão. Ele está a quilômetros de distância, quilômetros e quilômetros, mas a percepção de que o gigante poderia se inclinar, literalmente descendo do céu e caminhar em nossa direção, esmagando o veículo com um besouro em suas garras, é algo muito real. É como se a própria montanha nos tivesse escolhido, como se tivesse direcionado a tempestade furiosa em nossa direção. E isso é assustador. Por favor, eu grito, por favor. Colton está incompreensível. Ele está balbuciando, choramingando e gritando intermitentemente. E ele não consegue tirar os olhos do gigante à sua frente, e nem o pé do acelerador. O gigante geme. A chuva cai em cascata e os trovões ressoam sobre as montanhas. Colton, Colton, cuidado, eu grito. O carro está chegando ao fundo de um engarrafamento. Tráfego na tempestade. E Colton grita, puxando o volante para a esquerda e depois mudando de ideia e o girando rapidamente para a direita. Um relâmpago brilha pela terceira e última vez e o carro sai da estrada. A chuva é um redemoinho ao redor do veículo. Enquanto ele gira e a cena lá fora se torna um borrão de cinza e verde. Eu ouço o som do metal rasgando e o vidro quebrando e o mundo escurece. Já se passaram 5 meses desde então. Eu me lembro de acordar na manhã seguinte em uma cama de hospital,
em pânico e assustada pelo brilho das luzes do teto, sem saber onde eu estava ou o que estava acontecendo. E depois que eu me acalmei, eles me disseram que o Colton tinha morrido no acidente. Ele teve o pescoço quebrado no impacto. Eu não senti nada quando eles compartilharam a notícia. Eu não tinha certeza de como eu devia me sentir. Ele estava morto. Se foi. Simples assim. E eu tinha escapado com um pouco de náusea e um braço quebrado. No período de 5 meses que se seguiram, eu não vi o gigante novamente. Nem uma vez. Em lugar nenhum. Ele parecia ter resolvido parar de aparecer para mim. Então eu decidi aprender a dirigir. E eu descobri que eu tinha um talento natural para isso. Eu sabia que tinha que ter um talento natural em alguma coisa. E parece que esse algo agora está me impulsionando. Passei na minha primeira avaliação com louvor. E minha mãe, que havia encontrado um emprego melhor, ela fez uma doação para me ajudar a comprar o meu primeiro carro, porque ela disse que estava orgulhosa. Eu estou dirigindo agora, minha primeira viagem. Na verdade, a minha primeira viagem sozinha. Isso é um pouco tenso, mas eu não estou indo particularmente rápido. E eu sei exatamente para onde eu estou indo. Há nuvens finas e laranjas no horizonte, flutuando preguiçosamente atrás das montanhas, e não há muitos carros na rodovia. Eu estou dirigindo de volta para onde ocorreu o acidente. E não demora muito para que eu o veja, o gigante. Ele não está de pé agora. Ele está sentado, de pernas cruzadas e parado, observando da encosta da montanha à frente. Eu continuei dirigindo até chegar o mais perto possível da montanha. Eu encontro uma estrada que se ramifica, embora seja mais uma trilha de terra, que claramente não possui nenhuma manutenção. Eu encosto o carro suavemente e saio pela porta. Caminho pelos campos e para longe da rodovia. Minhas pernas cansam rapidamente na subida, mas eu continuo mesmo assim. Eu subo a montanha com passos longos, cansativos, mas firmes. E não é tão ruim. É mais uma colina longa e alta do que uma montanha, na verdade. Mas ainda é suficientemente alta para estar muito acima da rodovia. E os carros abaixo se tornam pequenos, como vagalumes cintilantes no entardecer. Eu paro eventualmente em frente à mão estendida do gigante. Ele ainda está sentado, de pernas cruzadas, mas seu braço se estende até o chão. Sua mão aberta com a palma voltada para cima. E ele está olhando para mim agora. Não notei nenhum movimento em sua cabeça, mas nossos olhares se encontraram quando eu olhei para ele. Ele é enorme, tão incrivelmente, impossivelmente, quase incompreensivelmente massivo. E ainda assim, à luz do sol poente, eu percebo que eu não sei como eu pude o achar assustador. Com uma das mãos eu toco um dos seus enormes dedos, e ele está quente. Antes da noite descer totalmente, a luz atinge algo pendurado em uma pedra na ponta do seu dedo. Um rápido flash que atraiu meu olhar. E quando eu vejo o que é, eu sorrio. É o meu colar, aquele que minha mãe havia me dado. Estendendo a mão, eu o pego. Eu levanto o pescoço e olho novamente para o rosto do gigante. Obrigada, eu sussurro.
E lentamente, muito lentamente, o gigante fecha os seus olhos brilhantes e reluzentes. E eu me despeço. É hora de o deixar descansar. Eu não vejo o gigante desde o dia em que ele devolveu meu colar. Não tenho certeza se eu o verei novamente, mas ainda sinto que ele está me observando. E agora eu não tenho mais medo.